Fala, meus queridos, bem-vindo ao meu canal, Tio Investidor aqui falando hoje sobre o fundo imobiliário CACR11. Isso mesmo, o fundo imobiliário que está aí em pauta em muitos canais, né? Então, pegando a hype aí desse fundo que está caindo aí basicamente aí 80% aí nos últimos meses por alguns motivos óbvios, né? De mercado, de inadimplência, de gestão, talvez, né? Então tivemos aí uma trilha que levou ao caos a esse fundo imobiliário, né? Que eu dei uma pesquisada, eu queria trazer em tela, mas eu não vou conseguir hoje nesse vídeo. Mas eu dei uma pesquisada no fundo, então desde o ano passado, né? Se a gente pegar ali o site, só o site da Suno, então desde setembro do ano passado, eles já vêm falando, né? Fundo imobiliário derrete com queda, depois ele sobe 10%, depois ele perde 16%, né? Fala que ele volta a despencar ali em setembro, final de setembro de 2025, então tem várias datas ali, e a última ali, fundo imobiliário pede troca do administrador em outubro de 2025, e a princípio, né, no próprio site meio que para de falar, e chega em maio, né, dizendo que o fundo tem uma queda de 42% no mês 4 de 2025, que já é a data da crise, né? Depois cai de novo, né, após suspender dividendos. Eu trouxe também uma lista de eventos, assim, então, na verdade, já é um bom alerta, né? Que antes de qualquer investimento, o investidor tem que pesquisar a fundo os últimos meses, né? De um fundo imobiliário que é um fundo extremamente 100% papel. Só aí, na verdade, ele já sai da minha lista de fundos imobiliários para se investir, né? Que eu primo principalmente, né, com base em tudo que eu estudei lá em 2022, que foi quando eu comecei a estudar para investir, para mudar a minha vida, foi que um fundo imobiliário precisa ter uma base, né? Pode ter ativos de papel, mas precisa ter móveis lastreados, né? Móveis físicos, né? Alugados ou que faça gestão de ativos de móveis físicos, né? E principalmente tem uma carteira de fundos imobiliários para ter uma renda ali mensal entrando. Então esse tripé, né? Imóvel físico, fundo imobiliário e títulos de dívida, aquela pimentinha dentro do fundo. Então esse é o meu primeiro tripé de fundo imobiliário para ser pesquisado, para ser para mim perder tempo investindo nesse ativo e ter esse tripé, né? E eu acredito que já nem tem mais espaço para um fundo 100%, né? Um fundo arrojado 100% em título de dívida. Então eu acabei entrando ali nos fatos relevantes para mim também não falar nenhuma besteira aqui, né? E pelo que eu entendi, né, o fundo também tem investimento em projeto, né? Então já pelo que eu notei ali nos fundos, dei uma olhada nos fundos, nos relatórios gerenciais anteriores, que na verdade esses relatórios eles são sempre atrasados, né? Um relatório que é entregue em abril é lá de março, então é sempre com praticamente 30 dias de atraso. Então, mas os fatos relevantes eles já são mais atuantes, né? E tem um fato relevante muito interessante que ele é um comunicado para tranquilizar os cotistas ali, que já é quase estourando ali em abril, né? 10 de abril, o fundo faz um comunicado tentando tranquilizar os cotistas, falando que o que está tendo na imprensa, né, não está correto, que tem a estratégia, daí justifica ali que esse e aquele outro está atrasado por esse motivo, e por aquele motivo tem um outro projeto ali em questão de um CRI ali, que eles estão com um problema, né, com os gestores do projeto, que eles vão tentar reverter, enfim, mas tranquilizando que o fundo tem uma gestão que é capaz de suportar qualquer eventual crise, né? Então, em 10 de abril eles fazem esse comunicado de tranquilização, né, dos cotistas, né? Então, 15 de abril eles lançam um relatório gerencial
de março, né, dizendo que o Sicree, não, estou confundindo os fundos, que o CACR11 atualmente apresenta uma exposição superior, né, ao limite regulatório previsto, determinado em projetos. Então, aí já é um estralo, já está na verdade, já está na beira do colapso, né? Eles já sinalizam que eles estão com investimento superior, né? E que o plano de reenquadramento é estar superior em CRI, né? Então, que eles precisam ficar superior em CRI para reenquadrar os projetos. Então, já mostra que a gestão está perdendo a mão, né? Dos ativos, né? Mas que eles declaravam ali que até final de 2026 estaria tudo certo. E os dividendos estão maravilhosos até março, né? Até março os dividendos estão maravilhosos, praticamente aí 1,5, né, por mês, 1,5% ao mês aí, com margem percentual para mais, para menos, né? Então, o último pagamento foi 1,20 e os últimos 3 pagamentos foi nessa casa, 1,20, 1,21 e antes foi muito mais, então uh, o risco estava se pagando, né, com yield muito alto. Mas o quanto isso ia se perpetuar, né? E não o quanto isso estava real, né? Porque há alguns meses atrás já a Suno já estava alertando em seus blogs, né? E quantos outros blogs não estavam, né, atacando esse fundo imobiliário e por isso eles vieram tranquilizar, né? Então, em 15 de abril, eles soltaram o fato relevante, né? Ainda assim, mascarando tudo ali, falando que estava tudo certo e que tudo estava sob controle. Pois aí veio 30 de abril, né? Não sei que dia que é, mas devia ser uma sexta-feira negra, né? Então, 30 de abril veio o fato relevante da retenção dos dividendos de abril. E foi aí que teve o estopim, né, do início da queda mais robusta do próprio fundo. Então, em 30 de abril, teve essa retenção. E em 4 de maio, o fundo já de 89 por aí, que estava o fundo, né, sendo cotado, porque em 15 de abril o fundo estava em 79, né, só que ele chegou a subir um pouco para 85, 86, né. Então, em 4 de maio, o fundo estava cotado a R$ 46 após uma queda. Fechou o pregão, né, a R$ 46. Então, já começou a decadência, né? Todo mundo querendo vender, 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 vender. E no dia 5 de maio eles soltam um esclarecimento, né? Porque a B3 pede ali informações, eles falam que não aconteceu nada, mas eu não entendi esse esclarecimento deles, porque na própria solicitação da B3 lá tá os R$ 46 e o salto de movimentações, né? Que um dia antes, até 30 de abril, tava ali movimentações diárias de 1,7 milhão, mais ou menos 2 milhões, que eu lembro ali. Só que nesse dia 4 de maio, tava mais de 5 milhões, né, de movimentações. Então, aconteceu alguma coisa e foi o fato relevante deles terem retido dividendos para aquele mês, né, para aquela competência. Então, o pessoal simplesmente saiu correndo, só que isso foi mais uma gota d'água, né, porque já tinha, pelo que eu vi nos relatórios gerenciais, já estava nessas brigas com os empreendimentos que eles pagam, né? Eles financiam a obra, de que estava se embrolhando, né? Alguns em projeto faziam, outros com 70%, outros com 20%, e esse ou esse motivo, que lá na Bahia foi o motivo do carnaval, que teve, né, questão burocrática, esse ali é ambiental, esse lá não sei o quê, vários embrólios, né? Então, em 15 de maio, eles soltam um outro gerencial, né, com a cota patrimonial R$ 96, né? A cota de mercado que eles lançam lá estava 81,33. Só que no dia que eles lançam, né, que eles lançam o relatório gerencial, a cota já está R$ 38, né? R$ 38.
e eles no gerencial eles sinalizam, né, retroativamente que tinham sido retidos o pagamento por cota de R$ 1,24. Então, dia 19 eles lançam outro, 19 de maio eles lançam outro comunicado, né, falando das estratégias para o segundo semestre, né, que é uma estratégia totalmente pessimista para o investidor que quer renda, né. Então, falando que era um momento de se reorganizar, né, um momento de quitar, de reter os investimentos, né. Na verdade, eles tiveram um fato relevante que eu não anotei aqui, que foi que eles botaram em votação para reter os dividendos para os próximos semestres, que foi negado, né? Então agora em junho foi pago, em junho referente a maio, né? Foi pago uh, 20 centavos, 23 centavos, alguma coisa assim. Ou foi em julho, acho que foi pago 23 centavos. Em junho também foi retido. Então, e dia 7 de julho, a BLR Trusch, atual administrador do fundo, comunicou formalmente a renúncia do cargo, né? Eu até vi que teve alguns canais que falaram sobre a entrevista da BLR Trusch, não cheguei a olhar. Realmente eu só fiquei pontualmente vendo os fatos relevantes ali e essas questões antigas, né, que foram faladas de blogs. Então, esse aqui é um fundo que realmente, será que tem espaço para esse fundo aqui na B3 nos dias de hoje? Ainda há espaço para esse tipo de fundo que é focado 100% no papel? E fica aquela questão, né? E agora é uma oportunidade, porque o fundo está cotado aí a R$ 15, não está mais nem a 23, né? O fundo está cotado a R$ 15,90, né? E pagou aí o último dividendo de 20 e poucos centavos. Então, será que é uma oportunidade? Será que é uma armadilha? Então, o fundo agora ele vai estar no momento de transição, de reestruturação, né? O próprio administrador, né, já pediu para sair do barco, né? E vai integrar aí a transição para o próximo administrador tentar reestruturar, né? Reestruturar os processos, reestruturar o funcionamento dos ativos ali, a gestão dos CRI, a gestão dos ativos que eles financiam. Então, eu acredito que, Gias, porque quem que ia imaginar, né, que esse ativo ia dar errado lá atrás, pagando mais de 1,5 ao mês, né? Mas quem investiu muita grana aqui nesse ativo, né, principalmente nós, pequenos investidores, a gente tem que cuidar com esses ativos mais arrojados, mais apimentados, para tentar alocar ali no máximo 5% do que a gente chama de ativo pimentinha, né, que tem um risco muito enorme, para que o prejuízo não seja tão grande na nossa carteira, né? Porque se a gente investe aí mais de 10%, 15%, aí a gente está falando aí, dependendo do teu aporte mensal, a gente está falando de R$ 10.000, né? R$ 10.000 que viraram, R$ 10.000 aí que viraram R$ 1.000, né? Basicamente, R$ 2.000, perdeu 80%, R$ 2.000. Então, de 10 mil para, né, se tu aporta 5%, né, então 5 mil aí viraria aí basicamente aí R$ 1.000. Então, é um prejuízo enorme ainda, né, falando de dinheiro, mas é algo que se, numa carteira de R$ 100.000, tu perder 4 mil ainda não é um alarde, né, do que perder R$ 8.000. É o dobro, né, então muito cuidado, né? Na minha triagem, esse fundo já não passaria, né? Porque é um fundo muito arrojado, é um fundo 100% em CRI, né? Tem os financiamentos que eles fazem, a gestão ativa ali dos empreendimentos que constrói, né? Depois vendem, né? Mas a gente está no momento muito de juros altos, né? Inflação alta também. E as vendas imobiliárias eu acredito que não esteja tão boa assim, né? Então que eles vão ter dificuldade também para vender os lotes que tem ainda restante. Então é um ativo para não se ter na carteira, né? Mas ele está no mercado, tem gente que, né, tem estômago para isso, mas foi aí um baque gigantesco no mercado, foi um baque gigantesco para muita gente que perdeu dinheiro, né? Vi pessoas que colocaram muito dinheiro nesse fundo porque eles estavam pagando
muito bem, né? Eles já estavam já abaixo da sua cotação, né? Então já é um alarde quando um fundo que paga muito bem já está com um PVP mais baixo, então alguma coisa está acontecendo no fundo. Então que fique de alerta, né? Então sobre oportunidade ou armadilha, eu não considero que seja uma armadilha, mas eu não considero que seja uma oportunidade agora, porque é um fundo que não tem mais espaço no mercado, né? É um fundo muito arrojado, talvez para aquelas pessoas que tenham muito dinheiro a ponto de que se perder, né, 30, 40, 50% do seu dinheiro também não faça tanta diferença porque a sua carteira é muito robusta, né? Então é um fundo que já demonstrava, né, que trilhava um caminho, né, que nem a gente fala no futebol, né, o caminho da queda, né, quando os clubes trilham um caminho que no final o rebaixamento é certo. Então esse fundo imobiliário aí já estava trilhando esse caminho da queda, já tinha notícias, né, eles estavam ali tentando mascarar, né, a própria DRE deles ali estava meio inflada de receitas ali, com algumas retenções e mascarando ali a rentabilidade. Então, se eu puder dizer, não invista nesse fundo agora, é isso que eu digo. Não acredite que o fundo está R$ 15, vai se reerguer. Pode ser. Pode ser que se reerga, né? Mas pode ser que não. Então, eu não acredito que seja uma oportunidade, talvez possa ser, mas é um fundo que, na minha análise, na minha estratégia, não entraria na minha lista de investimentos. Certo? Então, a gente finaliza por aqui. O meu muito obrigado. Não esquece de, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, né? Já deixe seu like para ajudar o canal. Comente aí, deixe seu comentário sobre esse tema. Compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.